Olá a todos, é um prazer ter vocês com a gente aqui no Tracking de Retail do Oracle Fest. Hoje eu tenho o prazer de estar acompanhada do Davi Straz, ele é responsável pela operação aqui na América Latina da Adyen, e a Adyen trabalha com a gente em diversos projetos no mundo inteiro, tratando de um tema muito importante no varejo atual, que é a questão de meios de pagamento. Então, com vocês, o Davi, para contar um pouquinho o que é tudo isso no varejo. Muito obrigado, Glaucia. Obrigado, Oracle, pelo convite. Obrigado a quem está nos assistindo. É um prazer imenso fazer essa apresentação dentro do Oracle Fest, um evento muito bacana que fala de tanta tecnologia importante que transforma realmente a realidade do nosso varejo e nos ajuda a continuar crescendo como indústria. Como a Glaucia antecipou, tema para hoje é a evolução dos meios de pagamento, principalmente no contexto de digitalização do varejo. Para me apresentar rapidamente, Davi Straza, eu sou responsável hoje pela operação da Adyen na América Latina. A gente tem presença no mercado há muito tempo, vou falar um pouquinho mais sobre isso no decorrer da apresentação. E de largada, já quero compartilhar com vocês a agenda para hoje, né? Então, a gente vai abrir falando rapidamente sobre a Adyen, o nosso papel no mercado, a forma como a gente trabalha e como a gente está inserido no varejo. A gente vai passar também pela apresentação do que é essa digitalização do varejo, as recentes mudanças, né, as tendências que a gente vem observando dentro do varejo. E, finalmente, vamos falar também do que a gente chama de comércio unificado, que nada mais é do que a evolução do que a gente chama de omnicanalidade. Então, não só a gente trabalhar com canais integrados, mas também com pagamentos integrados. Sem mais delongas, o que é a Adyen? A Adyen é uma empresa de tecnologia, uma empresa global de tecnologia com um foco em pagamentos, um foco grande em ajudar, na verdade, né, os estabelecimentos comerciais nas mais diversas indústrias a aceitar transações dos seus clientes, independente do canal, independente da região. E resolvemos, na verdade, né, como empresa, focar em meios de pagamentos, porque é um espaço que é extremamente desafiador, né? Um espaço que, historicamente, tem sido associado com complexidade, com alto custo, que impacta diretamente na experiência de compra, ou seja, na jornada dos clientes que vão para a loja, que vão para o site. É um espaço que está passando por muita transformação no âmbito regulatório, seja por parte de atuação de Banco Central, seja por parte de atuação dos arranjos, enfim, das outras empresas que compõem o ecossistema de pagamentos. E o mais importante disso tudo, né? Tudo isso acontece ao mesmo tempo e acontece o tempo todo. Então, é um espaço bastante interessante, um espaço que a gente se dedicou a trabalhar como empresa. Mas por que, né, de tantos desafios? Muito disso é explicado pelo fato de que a indústria em si ela é muito fragmentada e ela evolui muito rápido. Então, boa parte da tecnologia dentro de meios de pagamentos ou da infraestrutura de meios de pagamento hoje, ela foi construída há muito tempo, né? E ela não evoluiu na mesma velocidade que as tecnologias fora do espaço de meios de pagamentos evoluíram, né? Ou que as tecnologias de e-commerce evoluíram. Então, essa fragmentação, tá? Ela é, em parte, o motivo de tanta complexidade, de tantos desafios, principalmente para o estabelecimento comercial, que depende dessa tecnologia para aceitar as transações dos seus clientes. Essa é uma ilustração que ajuda a gente a entender, né, o que é essa fragmentação, né, quando a gente fala de pagamentos. Então, a gente tem estabelecimento comercial na ponta, que normalmente está conectado com um ou mais gateways de pagamento. Tá? Esses gateways de pagamento, por sua vez, eles se conectam com ferramentas de antifraude, eles se conectam com adquirentes, com as empresas que, de fato, processam uma transação. Esses adquirentes podem trabalhar também com terceiros, e lá na ponta da cadeia, as bandeiras, né, Visa, Mastercard, American Express, a Elo, Hipercar, tem tantas outras no Brasil, e os bancos emissores, né, quem emite, de fato, o plástico, ou, enfim, o dono daquele meio de pagamento específico. O que a Adyen se propôs a fazer foi, de fato, resolver essa complexidade, né?
E para isso, a gente desenvolveu, a gente construiu dentro de casa, tá? Do chão, uma plataforma única, uma plataforma que conseguisse englobar todos esses elementos da cadeia de valor em pagamentos e nos garantisse, então, mais flexibilidade, mais agilidade, mais acesso à informação, tudo isso para que a gente conseguisse resolver todos aqueles desafios que eu coloquei no começo da apresentação. Falando rapidamente dos números, né, a Adyen é uma empresa que não começou ontem, a gente está no mercado há muito tempo, a gente hoje está presente em mais de 25 escritórios ao redor do mundo, são praticamente 2.000 pessoas, mais de 2.000 pessoas, em 85 nacionalidades espalhadas pelo mundo, e fizemos o que foi considerado o maior IPO de tecnologia na Europa no ano de 2018. A Adyen é uma empresa pública, a gente tem o valor de mercado hoje na casa de 56 bilhões de euros, o que coloca a gente aí, se fizesse uma comparação básica, no topo das empresas do Ibovespa, por exemplo, em valor de mercado. Tá? Em termos de volume processado, né, a quantidade de negócio que a Adyen processa todo ano, em 2020 foram 303 bilhões de euros em transações, levando isso para real de novo, né? São 2 trilhões de reais praticamente, o que representa o volume da indústria toda de cartões no Brasil no ano de 2020. Então, isso dá uma ideia da proporção do nosso negócio, né? E a gente está no mercado desde 2011, a gente entrou no Brasil em 2011 e tem aqui um time completo, tá? Desde as áreas comerciais até as áreas de finanças, de tecnologia, desenvolvimento, tudo é construído no Brasil e essa estrutura nos ajuda a evoluir no mercado. A nossa história tem sido muito bem sucedida e aqui, para quem não ouviu falar da Adyen, né, na mídia, muito provavelmente você já passou as transações iniciadas por você como comprador ou compradora já passaram pela Adyen, tá? Então a gente trabalha hoje com praticamente todos os líderes de mercado em diversas indústrias de tecnologia, indústrias de varejo, de alimentação, aéreas, hospitalidade. A Adyen foca bastante em trabalhar com essas empresas, que são as empresas que estão no nosso dia a dia, as empresas que realmente mexem o ponteiro e que estão à frente do mercado do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de experiência de compra. Falando do tema de hoje, né, o varejo, a gente, enfim, já discutiu muito, vem discutindo isso muito na indústria, né, enquanto indústria, a digitalização do varejo, como que o ano de 2020 realmente acelerou tendências que já vinham sendo construídas no varejo e nos colocou em um outro patamar. A gente vai falar sobre isso agora nos próximos slides. Esse é um gráfico que realmente me agrada muito, porque é uma visualização muito clara do que representou o ano de 2020 para a digitalização do varejo. Tá? A gente mostra nesse gráfico a representatividade de e-commerce dentro do varejo nos Estados Unidos e como isso evoluiu, né, nos últimos 10, 15 anos. E o salto que e-commerce teve, que a representatividade de e-commerce teve, durante o começo do ano 2020, muito drivado ali, obviamente, pela pandemia, o trabalho remoto, enfim, o fechamento de lojas físicas e o contexto todo que a gente já conhece. Mas esse salto é um salto totalmente sem precedentes e algo que a gente enxerga que deve continuar a ocorrer. Tá? Saindo um pouco dos Estados Unidos, olhando para a realidade brasileira, aqui um dado interessante do relatório da Ebit, tá? Olhando para e-commerce, dados históricos do e-commerce brasileiro, e a gente enxerga também, né, ali do lado direito do gráfico, o crescimento do e-commerce brasileiro de 41% frente ao ano anterior, e como isso descola do ritmo médio de crescimento histórico. Né? Então, no Brasil também, o e-commerce no ano de 2020 explodiu em termos de volume, de grandeza. E o que é mais interessante, o e-commerce no ano de 2020 cresceu muito por conta de novos usuários. A gente teve 13 milhões de pessoas que compraram no e-commerce pela primeira vez. E esse número, por si só, representa 17% desse volume processado no e-commerce. Então, muita força de quem está entrando, conhecendo
o e-commerce pela primeira vez, então um movimento muito interessante que deve realmente pautar o ritmo de crescimento do online dentro do varejo brasileiro. Algumas outras informações legais aqui, dado da ABECS, aqui a gente está olhando também para o crescimento de e-commerce, mas o que eu quero destacar é o que está do lado direito ali do slide, né, do gráfico, a representatividade, por exemplo, do cartão de débito dentro do e-commerce, ou mais especificamente, né, o crescimento do cartão de débito dentro do e-commerce. Então, isso veio de várias formas, isso veio através do auxílio emergencial, isso veio através de novas tecnologias que fazem com que a transação de débito ela seja mais fluida no e-commerce. Então, algo como o protocolo 3DS2, que a Adyen foi pioneira ao trazer para o Brasil, são tecnologias que fazem com que quem não tinha acesso ao e-commerce, historicamente, o portador daquele cartão de débito, passe a ter acesso. Um outro dado bastante recente que me chamou muito a atenção. A gente fez uma análise dentro de casa e concluiu que no Dia das Mães, agora, último, a gente teve 8 vezes mais transações em cartão de débito no e-commerce comparado com o volume de transações de débito do ano passado. Então, um salto enorme do débito, o que deve permanecer nos próximos anos. Saindo um pouco do e-commerce, mas ainda dentro de digitalização, né? Olhando para a loja física, um boom muito grande nas transações sem contato, né? Nas transações que são iniciadas por carteiras digitais, ou até mesmo um plástico, né? Um cartão físico, mas usando a tecnologia do NFC. Então, o número ali fala por si só, né? Quase 500% de crescimento frente ao ano anterior, e algo que realmente também nos ajuda a entender a proporção, né, dessa digitalização. Eu sou nascido em cidade pequena, no interior de São Paulo, e eu realmente entendi que essa mudança chegou para ficar quando, ao visitar um posto de gasolina, por exemplo, foi me oferecido pagamento por aproximação. Algo que eu jamais tinha escutado nesse ambiente na minha cidade, lá no interior de São Paulo. Então, uma mudança realmente de mindset, uma mudança na estrutura do varejo quando a gente fala de meios de pagamento. E para fechar, né, essa segunda parte, um ponto que é muito importante. Quando a gente conversa com os consumidores, a gente entende, fica muito claro que essas tendências, né, que foram aceleradas em 2020, elas estão aqui para ficar, né? É um caminho sem volta. Então, a gente fez uma análise muito legal e muito detalhada do comportamento do consumidor agora para o ano de 2021 e chegou a alguns dados super interessantes, tá? Então, vou destacar alguns deles ali. 91% das pessoas que responderam essas pesquisas, né, disseram que os varejistas que começaram a vender online durante a pandemia devem continuar fazendo o mesmo com as lojas reabertas. Então, quem foi para o e-commerce e gostou, vai continuar no e-commerce. Não é um caminho que tem volta. Um outro dado importante, 69% das pessoas disseram que preferem comprar de varejistas que usam a tecnologia que reduz ou que ajuda a reduzir o contato físico, né, o contato entre as pessoas. Então, ou seja, reflete muito o que a gente comentou lá atrás do crescimento dos pagamentos sem contato. Esses pontos, né, essa mudança no hábito de consumo vai também influenciar o futuro das tecnologias, o futuro das interações que os estabelecimentos comerciais têm com seus clientes. Então, dados muito importantes, e eu convido todo mundo a acessar o relatório, porque tem muito mais nesse relatório que vai ajudar o varejista hoje a definir a estratégia para os próximos anos. Mas o que tudo isso tem a ver, ou melhor, como que meios de pagamento, né, ou pagamentos se encaixam nesse contexto de digitalização do varejo? Como que empresas de pagamentos conseguem ajudar estabelecimentos comerciais a se adaptar, né, a se preparar para as novas ondas de crescimento, novas ondas de digitalização, ou se adaptar realmente a novos hábitos de consumo? É aí que entra o comércio unificado que eu comentei lá atrás. Então, o que seria esse comércio unificado, né? Ou qual a diferença do comércio unificado com o omnichannel, né? A omnicanalidade, que a gente já falou bastante também dentro da indústria. Essencialmente, o comércio unificado é uma evolução do omnichannel. Quando a gente fala em omnichannel, a gente está falando de integrar canais, a gente dá a possibilidade do cliente acessar os produtos ou serviços em diversos canais,
de forma que esses canais também estejam integrados entre si. Qual que é o desafio aí? Quando a gente olha para a transação, né, quando a gente olha para o final desse fluxo de venda, a etapa do pagamento, ela se torna crucial, né? Ela passa a ser um ponto crítico do processo, o último ponto do processo, essencialmente, né? E a etapa do pagamento pode não estar integrada entre o que acontece na loja física e o que acontece no e-commerce. Então, o que seria o comércio unificado? Quando a gente tem canais integrados, mas também pagamentos integrados. E essa combinação é muito poderosa. Essa combinação abre muitas portas, muitas possibilidades, que é o que a gente vai trabalhar nos próximos slides, tá? Então, quais são os benefícios de trabalhar com uma empresa que tem essa estrutura integrada? Que é o caso da Adyen, é o caso, inclusive, da nossa parceria com o Oracle. Hoje, toda a nossa estrutura está integrada essencialmente com o Oracle, seja com Symfony, seja com o Opera, com o App Store, enfim, com os produtos da Oracle para as diversas indústrias. E o que a gente vai apresentar para vocês agora nos próximos slides já está disponível ou em vias de estar disponível, o que é realmente animador olhando para os próximos anos no Brasil. Primeiro benefício do comércio unificado: escalabilidade e eficiência. Então, pense na estrutura, e eu tenho certeza que muitos varejistas que estão nos acompanhando hoje lidam com esse tipo de desafio. Pensa na estrutura onde você tem os canais integrados, mas você trabalha com um provedor de pagamentos para as lojas físicas e outro provedor para o e-commerce. A complexidade por si só para gerir essas duas empresas já significa um alto custo de manutenção, enfim, alto custo quando a gente fala de recursos de TI e etc e tal. Mas pensem também na experiência de compra, né? Ou pensem também em tudo que é disponível, pode estar disponível dentro do contexto de loja, mas encontra algum gargalo pelo fato das estruturas de pagamentos não estarem necessariamente integradas, tá? O case que a gente tem aqui é o case da Burberry. A Burberry é uma empresa global de varejo, inserida dentro da vertical de vestuário e acessórios. E a Burberry saiu de 91 integrações com provedores de pagamentos globalmente para 12 através da Adyen. E a Burberry, inclusive, é um cliente que a gente tem em parceria com a Oracle, tá? Então, pensem no ganho de eficiência ao você deixar de trabalhar com 91 parceiros e trabalhar com 12 apenas. E o mais curioso é que esse número só não foi reduzido para 1 ou 2 ou 3 pelo fato de a Burberry estar presente em alguns mercados que a Adyen ainda não está presente, mas poderia ter sido reduzido ainda mais, tá? Muito ganho de escala, muito ganho de eficiência aí. Um segundo ponto, experiência de compra. O cliente hoje ele não enxerga mais distinções entre o físico e o online. O cliente interage com a marca e só com a marca. Quando a gente fala de uma estrutura onde os canais estão integrados, mas pagamentos também estão integrados, a gente consegue pensar em jornadas como a seguinte: eu, Davi, apareço em uma loja física, eu completo uma primeira transação na loja física e esse cartão imediatamente é salvo. Ele pode ser imediatamente salvo, tá? Tokenizado, no termo que a gente discute na indústria, e na próxima vez que eu aparecer no e-commerce, eu consigo completar uma transação de um clique. Eu não preciso reinserir o meu cartão. Ou um segundo cenário, eu compro um item na loja, ou melhor, eu compro um item online, mas eu quero devolver esse item na loja. Tem uma loja perto de casa, eu não quero ter que ir até o correio para devolver esse item. Eu consigo ir na loja, consigo obter o estorno tranquilamente na loja, de forma que esse estorno esteja referenciado. Existe um link entre o estorno que foi feito na loja versus a transação do e-commerce. São realmente jornadas que não só se tornam muito mais eficientes, olhando para o fluxo do varejista, mas do cliente são muito mais descomplicadas, o que é extremamente importante. Então, pense em prateleira infinita, compra online, retira em loja. Tudo isso é possível com canais integrados, mas fica muito mais simples quando pagamentos estão integrados também. Então, o segundo ponto muito importante é a Polo Ralph Lauren, que é um cliente também compartilhado entre a Adyen e Oracle,
faz isso e faz isso muito bem em várias regiões. Um outro ponto é dados, acesso à informação. Hoje existe muita informação que trafega dentro das empresas de meio de pagamento, que não necessariamente é compartilhada com os varejistas, pelo fato de novo, as empresas de pagamento terem estruturas fragmentadas. O e-commerce não necessariamente conversa com a estrutura para a loja física. A gente enxerga um mundo de oportunidades aí. Um grande exemplo de quem trabalha dessa forma com a gente é a Dick's. A Dick's é uma das maiores empresas de material esportivo dentro dos Estados Unidos. Fica apenas atrás da Nike em relação a volume, enfim, e proporção do negócio. A Dick's hoje trabalha com a gente para resolver questões como a seguinte: quando eu estou pensando em abrir uma loja, onde faz mais sentido abrir uma loja? Uma informação que pode ser relevante, tá, para a Dick's, e a gente discute isso com eles. A gente olha para onde os clientes do e-commerce estão baseados. E esse pode ser um insight importante para que eles determinem abrir a loja onde os clientes do e-commerce estão próximos. Um outro ponto, de repente, a ideia não é abrir, mas fechar uma loja. Quando se fecha uma loja, o que acontece com os clientes que iam até aquela loja? Eles vão para o e-commerce, eles vão para outras lojas, eles deixam de transacionar dentro da Dick's. São insights muito interessantes que ajudam a definir estratégia. Pensem em como mensurar uma campanha de marketing usando dados de pagamento. Então, uma campanha de marketing se inicia, o que acontece com o e-commerce, o que acontece com as lojas, dependendo da região. Pensem em mensurar o valor do cliente omnicanal, como esse cliente consome. Ele é diferente do cliente que está presente apenas em um ou outro canal. Então, tudo isso são informações que a gente pode compartilhar com os varejistas e estão dentro da nossa estrutura porque a gente enxerga as transações independente do canal. Um outro ponto legal é o ponto de fidelização, né? Hoje, uma das grandes barreiras para que as empresas consigam alavancar os programas de fidelidade é a experiência do cliente, né? Ao se unir, né, ao se registrar para esse programa de fidelidade. Então, no espaço de loja, por exemplo, quando o cliente quer completar a transação de forma muito rápida, não quer mais saber de fila, se você pede para o cliente oferecer muitas outras informações, isso pode acabar desmotivando esse cliente a entrar no programa de fidelidade. O mesmo acontece no e-commerce, né? E uma possibilidade aqui é usar o cartão de crédito, usar um meio de pagamento como um link para a identificação desse cliente, à medida que esse cliente esteja transitando entre os diferentes canais. A gente faz isso de uma forma muito fluida com várias empresas ao redor do mundo. Uma delas que faz isso muito bem é a Nike. Então, hoje, se eu vou numa loja física da Nike e eu completo uma transação na loja física, ao aparecer no e-commerce, a Nike me identifica, me reconhece. E isso me ajuda a estar mais engajado com o programa de fidelidade da Nike. Um último ponto é o engajamento. A transação, ela não precisa ser só uma transação, ela pode ser um momento de conversa com o cliente. Então, a gente desenvolveu dentro de casa, já disponibilizou também via as nossas integrações com o Oracle, a possibilidade do estabelecimento comercial conversar com o cliente na hora da transação. Então, olhando para o lado esquerdo ali do slide, né, as pesquisas podem ser pesquisas associadas a produtos, podem ser pesquisas de satisfação, o que é extremamente interessante para que vocês conheçam melhor os seus clientes, né? Então, isso já está disponível. Um outro ponto bacana também, que acaba conversando muito com os clientes, está associado com doações, com ações sociais, ações ambientais. Isso também pode ser trazido para o momento da transação. Isso aumenta o engajamento e isso estende, né, o ciclo de vida ativo desse cliente dentro da tua operação. Então, de novo, a gente está falando aqui de funcionalidades que vão muito além de se processar uma transação e que já estão disponíveis hoje para os clientes de Adyen e de Oracle. Para concluir, a mensagem principal é que todas as tecnologias em meios de pagamento que são consideradas as mais avançadas, as tecnologias que as principais empresas de varejo estão utilizando hoje em Estados Unidos, em Europa, elas já estão disponíveis no Brasil.
tá? E, invariavelmente, quando a gente fala de pagamentos, a gente está falando de mais do que necessariamente se processar uma transação. A gente está falando de processar uma transação, mas conhecer melhor um cliente, oferecer uma jornada mais simples, mais descomplicada. A gente está falando de trabalhar dados para que o varejo consiga definir estratégia de uma forma mais assertiva. A gente está falando de simplificar os processos técnicos, escalar o negócio de uma forma mais fluida, enfim, mais eficiente. Então, todas essas são ramificações do comércio unificado. E já estão, como eu disse, disponíveis no Brasil, via Adyen, via Oracle, e devem, sim, ser muito exploradas pelos varejistas. Pagamentos em si deve sair de ser simplesmente uma linha de custo e deve se tornar, essencialmente, uma linha de receita, um ativo estratégico. É assim que as principais empresas globais estão olhando para pagamentos, e há, como eu disse, um universo de possibilidades para as empresas que estão baseadas no Brasil. Obrigado pelo tempo. Espero que a apresentação tenha sido esclarecedora, tenha despertado algumas questões, algumas ideias, e fico à vontade para responder algumas das perguntas agora. Davi, muito obrigada. Obrigada pela apresentação. É um prazer trabalhar junto com a Adyen mundialmente. A gente espera que em breve a gente vá poder contar para a nossa audiência e pedir e encorajá-los a visitar uma das lojas que a gente está implementando aqui no Brasil logo, né, para ver tudo isso funcionando aqui. Uma coisa que você falou é muito importante, né, com relação à integração entre e-commerce e loja. A gente fala do clique, né, a compra por um clique, armazenar o cartão e etc. Porque quando você vai na loja, você está pronto a comprar. Mas quando você compra no e-commerce, às vezes está andando na tua casa ou na rua e lembra de comprar, e é super importante você ter essa integração, porque a compra flui, ela realmente acontece, ao passo de que quando você tem que lembrar de pegar o cartão ou alguma coisa assim, de repente, você deixa de comprar por isso, né? Então, é um ponto importante. A gente tem aqui só mais alguns minutos, acho que vou fazer uma pergunta para você, que é com relação à complexidade, desculpe, de implementar tudo isso que você falou. Como é que está sendo isso e o que você conta para a nossa audiência de varejistas aqui? Perfeito, é uma ótima pergunta, e um ponto legal que você trouxe é realmente o momento da transação, principalmente quando a gente fala de e-commerce, tá? Mas também vale para a loja, ele tem que ser o mais simples possível, para que o cliente não se sinta desmotivado para completar essa transação. Eu estava lendo hoje algumas notícias de varejo, me deparei com uma que me chamou muito a atenção. Teve um caso, agora recentemente, de uma criança de 4 anos que comprou $4.000 de picolé na Amazon. Tá? E por mais que isso seja curioso, a provocação que eu faço se uma criança de 4 anos consegue entrar no marketplace como a Amazon e comprar $2.000 de picolés, isso fala, né? Isso é um exemplo de quão simples é comprar na Amazon. E a pergunta né? Será que as crianças de 4 anos conseguem comprar em todos os e-commerce do Brasil hoje, né? Ou que deveriam fazer? É uma provocação válida, né? Toda transação ela deveria ser tão simples quanto uma corrida de Uber hoje. Você entra e sai e não toca o teu cartão. Esse tipo de experiência é o tipo de experiência que a gente quer oferecer para clientes. Tocando na segunda parte da pergunta, Gláucia, a vantagem aqui, né? Ou a boa notícia aqui é que a Adyen, em conjunto com a Oracle, já trabalhou toda a parte técnica, né? As integrações entre a Adyen com as plataformas da Oracle, né? Como eu disse, o Symphony, o X-Store, enfim, o Opera, elas já estão construídas. Então, o varejista hoje que decide trabalhar com Amazon, com Adyen e com Oracle, ele usufrui de todas essas tecnologias de forma quase que automática, né? À medida que trabalha com Adyen e com Oracle. O processo de implementação ele vai depender muito dos recursos, né, disponíveis para esse trabalho, mas ele pode tomar, enfim, coisa como alguns meses. Não são projetos tipicamente de anos, muito por conta das integrações pré-existentes entre Adyen e Oracle. Muito bem. Bom, eu acho que a gente teve bastante conteúdo hoje com a sua apresentação. A gente agradece a sua presença aqui no Oracle Fest
e a gente aproveita para convidar toda a nossa audiência para continuar conosco. O Oracle Fest é um evento de 3 dias, exclusivamente para o mercado da América Latina, e esse conteúdo vai estar disponível depois do evento também, on demand, nos canais da Oracle, e a gente convida vocês também para estar com a gente, acompanhar, compartilhar, comentar. É isso que a gente gosta aqui, de estar junto. Muito obrigada, um bom evento para todos, obrigada, Adyen, e que nosso varejo sempre seja forte e firme para passar por essa fase que a gente está. Estamos sempre melhor. Obrigada para todo mundo.